E aí, pessoal, beleza? Espero que tudo esteja bem, sempre. Esse é o meu desejo, que você possa estar avançando, crescendo na sua carreira e também como pessoa, porque isso é muito importante. Hoje eu quero falar sobre o poder das mídias digitais, o poder sobre as redes sociais a respeito da carreira de artistas emergentes como nós somos. Espero que você possa extrair o máximo de informação e que eu consiga também transmitir para você algo que seja de acréscimo aí para a sua jornada, tá joia? Antes de eu começar a falar do assunto, eu quero pedir a você que está assistindo aqui pelo YouTube que você possa se inscrever aí no canal, ativar o sininho para você receber as notificações. Você que está assistindo pelo Facebook, também segue a minha página aqui no Facebook, deixa um like aí no vídeo e nas duas mídias eu peço a você, se você puder, claro, que você faça um comentário a respeito do assunto que nós estamos falando, porque é através dos comentários que a gente vai extraindo conteúdo para poder trazer para você aqui informação e entendimento, esclarecimento a respeito desse universo da música, da produção musical e do mercado fonográfico, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o poder e a importância das mídias sociais, né, das redes sociais como um todo, o quanto isso é relevante para artistas emergentes, artistas que estão buscando o seu espaço, quer seja você um compositor, um cantor, quer seja você uma professora de música, quer seja você um músico que toca em barzinho, né? Você que é um empresário na área musical e que está buscando de alguma forma colocar o seu grupo de casamento aí na agenda da sua cidade, no circuito de casamentos aí da sua cidade e região, né? Independe de qual é a colocação, o posicionamento. Nós estamos sempre falando aqui, buscando atender todos os artistas emergentes, né? Artistas musicais que são emergentes, e vamos falar um pouco sobre o poder dessa questão da mídia digital, né, das redes sociais para os artistas. Eu sempre gosto de trazer conteúdo aqui, produzir conteúdo baseado em experiências próprias. Eu sempre que eu posso, né, eu uso uma experiência minha para poder formatar o conteúdo que eu vou produzir para você. E dessa vez não é diferente. Eu tenho uma experiência muito vasta, né, vivida realmente, algo vivenciado a respeito do poder e da capacidade da mídia digital, das redes sociais, para poder compartilhar com você. Mas eu preciso, né, como eu vou falar de uma história minha, e eu já sou um camarada cabeça branca, né, apesar de não ser velho, viu gente, eu tenho só 46 anos quando eu estou gravando esse vídeo aqui, mas eu tenho uma predisposição genética muito forte, né, a branquear a cabeça. Então, desde os 17 anos que eu já sou cabeça branca. Mas, né, independente dessa explicação, como eu já tenho muitos anos também no trabalho, né, com música e na área de produção musical, eu preciso começar a contar a você lá do início, né, como que começou a coisa, para eu poder te dar a minha impressão a respeito do poder e da influência de fato que tem as redes sociais, as mídias sociais para o artista emergente. Quando eu comecei a atuar na área da música, a gente começa com aquele desejo de fazer parte de uma banda, né? A gente monta uma banda, eu montei, não montei, né? Eu fui inserido em uma banda de adolescentes, e a gente começa ali naquele universo, né, de querer apresentar em eventos, festivais, em querer ter instrumentos melhores, querer tocar assim de forma excepcional, né? É o desejo, o sonho, quase que todo mundo começa meio que por esse lado aí. E aqui em Belo Horizonte, pelo menos, né, existia uma mídia chamada Jornal Balcão. Essa mídia era a fonte que a gente tinha para buscar instrumentos,
buscar oportunidade de instrumento, porque ele era um jornal todo de classificados, né? Ele era todo classificado. Você entrava lá e ia colocando as suas coisas de desapego, né? Ah, eu tenho uma guitarra tal, quero vender por tanto. Ah, tem um pedal X. Ah, tem uma bateria. Aí você fazia, né? Colocava lá os anúncios dos instrumentos. E aquilo ali, para mim, meu Deus, aquilo era uma diversão, né, na minha vida. Eu lembro ali com os meus, por volta dos meus 16 anos, assim, mais ou menos, o Jornal Balcão ele saía sempre aos domingos e às quintas-feiras. Domingo e quinta tinha a edição nova do Jornal Balcão nas bancas, né? Então, assim, tudo que eu podia fazer para poder juntar uma grana para poder no domingo ou na quinta-feira ir lá na banca e comprar o jornal, eu fazia, porque às vezes eu não tinha, às vezes não, né? 90% das vezes eu não tinha o dinheiro para poder comprar aquele equipamento ou adquirir, fazer uma proposta a respeito daquele instrumento, mas só o fato de estar vendo, né, o instrumento sendo vendido, só o fato de estar sabendo que tinha aquela oportunidade ali, aquilo já me contentava. Você acredita nisso? Era essa a minha verdade. E a gente lendo os classificados na área de instrumentos musicais, a gente chegava numa parte ali do jornal, né? Chegava numa parte onde estava lá, profissionais que se oferecem, né? Tinha essas duas partes. Uma, profissional que se oferece e chamadas para profissionais, né? Tinha lá, profissionais que se oferecem, aí tinha lá, guitarrista se oferece para banda cover de Metallica, a baterista se oferece para banda MPB, né? Vocalista se oferece, tal, tinha lá. E depois tinha, né, ofertas para profissionais, né? Procuramos tecladista para formação de banda assim, assim, assado. Procuramos vocalista que tenha fluência em inglês para cantar Beatles, tá, né? Tinha tudo aquilo ali na sessão, lá no final da sessão dos classificados de instrumentos, tinha essa parte. Confesso para você que naquele momento ali, naquele tempo, eu não dei muita atenção, eu não dava muita atenção para essa parte do jornal, sabe? Eu li, eu achava aquilo estranho, as pessoas se oferecendo ali no jornal, né, oferecendo também, fazendo convites, eu achava estranho, né, eu não dava muita atenção. Passado o tempo, né, passado alguns anos, aliás, eu comecei a perceber, eu entendi, na verdade, que o Jornal Balcão não era um classificado de instrumentos apenas, mas ele era também uma mídia para artistas. Por quê? Porque o artista que estava ali oferecendo o seu serviço, né? Sou baterista, toco heavy metal, rock, hard rock e tal. O outro, eu sou pianista, toco MPB e bossa nova. Eu percebi que aquilo ali era uma mídia, que de certa forma ele estava se expondo também para o mercado. Então as oportunidades poderiam de alguma forma acontecer para ele, uma vez que ele estava exposto ali naquele jornal que circulava entre músicos aqui da cidade e região. Então, assim, quando eu percebi isso, quando eu entendi que aquilo que eu achava estranho, na verdade, era uma mídia, né? Era uma mídia, eu passei também a utilizar. Mas eu não utilizava nesse sentido de me oferecer para tocar uma coisa, para poder fazer uma participação numa banda ou outra. Eu usava aquela oportunidade ali, né? Usava aquele classificado para oferecer o meu serviço de estúdio, justamente o serviço que até hoje é o trabalho que eu faço, né? Aí eu passei a colocar lá, né, nessa sessão, né, eu fazia também anúncio
além de eu anunciar meus instrumentos, né, minhas bugigangas, né, como diz o outro, eu anunciava lá também assim, arranjador oferece serviço para produção de CD, né? Arranjador oferece serviço de arranjos personalizados para músicas autorais, né? E eu colocava lá, arranjador oferece serviço de acompanhamento em gravação, arranjador, produtor musical oferece serviço como diretor de gravação. Eu ia colocando esses anúncios assim, e incrível, né? Realmente aquela percepção que eu inclusive demorei a ter, é incrível como que aquela percepção na verdade era verdade. Aquilo ali era uma mídia, era uma exposição. Quantos trabalhos eu peguei a partir do momento que eu passei a anunciar naquela mídia, né? Era uma mídia tradicional, local, e também assim nichada, né? Essa era a vantagem. Por quê? Porque ela era direcionada, né? Apesar de tradicional, um jornal, realmente era um jornal que tinha todo tipo de classificado, né? Em muitas cidades esse jornal se expandiu, né? Eu sei, pelo menos eu sei que no Rio de Janeiro ele foi também, salvo engano ele foi também para São Paulo, né? Não sei se aí no seu estado se teve o jornal Balcão, mas eu sei que ele se expandiu para alguns outros estados, e tinha de tudo, tinha lá eletrodoméstico, eletrônicos, utilidades do lar, tinha de tudo, né? De tudo. E tinha essa área de instrumentos musicais. E eu passei a usar aquela mídia, fazendo com que a gente conseguisse serviços, né? Eu consegui muito serviço realmente a partir daquela mídia. E ela passou a se tornar uma mídia paga, porque quando você anuncia um produto, né, você anunciava um produto, por exemplo, eu tinha um teclado para eu poder oferecer lá. Eu poderia anunciar aquele teclado de graça, mas se eu tivesse um serviço para anunciar, eles passaram a cobrar, né, de quem estava anunciando o serviço. Era a forma que o jornal se mantinha, afinal de contas, né, a mídia de serviço realmente é uma mídia paga, né? Então eu passei a pagar para o jornal, e quando você pagava por um determinado número de edições. Então você pagava e ele saía na edição de domingo e de quinta, né? Se você pagasse um pouco a mais, ele ia sair nas duas edições, de domingo e quinta de novo. Se você pagasse um pouco mais, já era um pacote mensal. Se você pagasse um pouco mais, ele já ficava em destaque na seção que você tinha escolhido, né? Aí tinha vários formatos, né? Foi aumentando o formato. Eu fui seguindo a tendência. E fazendo cada vez mais uso daquela mídia, né? Uma mídia tradicional, mas eu sempre estive ali. Até que, no ano de 2005, eu tive uma ideia, né? Na época eu tive uma ideia que foi de transportar aquele meu trabalho que eu fazia pelo jornal, né? Que era uma mídia tradicional, e que de alguma forma eu já percebia que ela estava caindo em desuso. Eu percebi por uma questão de visão realmente de mercado, né? É uma habilidade que eu tenho. Eu percebi e eu resolvi digitalizar aquela informação, aquela mídia, e eu criei no ano de 2004 para 2005. Eu criei o primeiro site de instrumentos usados em Belo Horizonte, né? Era o primeiro site onde a linguagem era exatamente a mesma. Pessoas, músicos que tinham interesse de
anunciar seus equipamentos e instrumentos e também seus serviços, né? Então eu criei o site chamado teclas.com.br, né? O site teclas.com.br. Eu criei esse site já com uma pitada assim de inovação muito grande. Só que aquela coisa, né, gente? A internet nessa época ainda, olha só, ainda era discada, né? A internet ainda era discada. Você tinha que usar o telefone para poder, o telefone fixo, não é o celular não, né? Nem quase que não tinha celular, né? O celular era um aparelho telefônico também, né? Era só um aparelho de telefonia, né? Não tinha as funções de um smartphone igual tem hoje. Era aquela coisa ainda muito precária. Mas eu fiz o site. O site, assim, em poucos dias o meu site tinha centenas de anúncios, e também tinha muitos patrocínios no sentido assim de pessoas que estavam anunciando serviços, né, nesse meu site. Aí você vai perguntar, então agora eu entendi, você está na vanguarda desse negócio, então você é dono aí de uma rede de mídia digital, né? Não, infelizmente não. Infelizmente, eu também é um testemunho que a gente costuma chamar de tristemunho. Né? Tristemunho. Devido às dificuldades de tecnologia da época e devido também à dificuldade financeira, ausência de recurso financeiro, e também ausência de experiência, de capacidade de resistência, eu não resisti com a proposta do site e eu perdi o time, né? Eu perdi a velocidade da coisa, eu perdi a oportunidade de hoje talvez ser o maior classificado do Brasil em termos de instrumentos musicais. Né? Eu poderia hoje ter, né, a maior rede de produtos, de produtos digitais, né, para o consumo de instrumentos e equipamentos musicais de forma online. Mas eu perdi isso, né? Eu acabei não dando conta porque eu não tinha um patrocínio, né? Eu não tinha alguém que estivesse por trás ali dando aquele suporte financeiro, né? Porque essas coisas exigem muito recurso financeiro, né? Como eu disse, a internet, por exemplo, para muita gente ainda era discada. Então eu ia ter que esperar, né? Eu ia ter que conseguir resistir tempo suficiente para que as pessoas passassem a ter banda larga, né? Para que depois de um tempo passasse a ter a internet móvel, né? nos smartphones, e eu não tive a capacidade de segurar a onda. Então eu perdi, né? Mas tudo bem, né? Passou. É uma outra situação. Mas quando eu inovei ali naquela questão do digital, eu percebi que era muito forte o digital. Era muito forte, gente, era muito forte, forte mesmo, né, o digital. Porque, como eu disse para vocês, quando a gente tinha que esperar a mídia sair no domingo ou na quinta-feira, lá no site, anúncios novos saíam todo dia. O dia inteiro tinha anúncio novo no site. O dia inteiro tinha gente anunciando um instrumento novo, né, um novo instrumento, não era um instrumento novo, né, era um novo instrumento, um novo equipamento, toda hora, o dia inteiro. Como eu disse para vocês, em poucos meses eu tive centenas de anúncios ali dentro daquele site. Então eu percebi que a mídia digital, ela era muito mais forte, muito mais rápida, muito mais urgente para quem está querendo fazer negócios, né, na área musical. Agora é o seguinte, trazendo um pouco para cá, né, um pouco mais para cá, um pouco mais próximo.
Quando eu criei uma agência de músicas para evento, né? Eu criei essa agência de música para evento por volta de 2007, mais ou menos. Né? 2007 eu comecei essa agência de músicas para eventos. E sabe o que eu fiz? Olha para você ver, o que eu fiz? Eu meio que regredi, eu voltei lá para o jornal. Né? Eu voltei para o jornal e eu anunciava lá no jornal o serviço. Aí eu pagava também, anunciava já não na seção de música mais. Eu parei de anunciar na seção de instrumentos musicais, passei a assinar para anunciar na seção de noivas e vestidos, né? Vestido de noivas e preparação para casamento. Passei a anunciar ali naquela mídia, naquela área ali do anúncio. E batata. Né? Cada anúncio que saía, cada edição que saía, eu tinha ali 3, 4, 5, 10 buscas, né, pelo serviço, né, contratos também, as pessoas vinham até mim para contratar, e era muito válido, aquela mídia era muito válida. E a coisa foi andando, né? Então eu fui trabalhando assim, 2007, 2008, 2009, 2010. Quando foi 2010, um amigo meu, a gente conversando, inclusive ele foi na minha casa para poder prestar uma assistência para mim numa coisa de um computador que eu estava com um problema, e a gente conversando, aí ele foi e falou comigo assim, esse amigo meu é da área de tecnologia, aí ele falou comigo assim, ô Davi, você já está anunciando a sua agência pelo Orkut? Aí eu, como assim pelo Orkut? O Orkut é uma mídia social, né? Uma rede social, na verdade. O Orkut é para você bater papo, né? O Orkut é para você trocar ideias, né? Discutir com as pessoas, né? É para você fazer fofoca. Aí ele foi e me alertou, ele falou assim, olha, as pessoas podem usar o Orkut como rede social nesse sentido, mas lá fora, né, Estados Unidos e outros lugares, lá fora ele já está sendo usado como mídia para anunciar serviços e produtos. Gente, aquilo me deu um choque, porque eu não tinha ouvido aquilo ainda com tanta clareza e assim, na sala de casa, sabe? Ele está sendo usado. E ele me deu uma aula de como, de repente, proceder, de como vislumbrar, né, o Orkut como mídia. E então, o que eu fiz? Isso, e como eu estou dizendo para vocês, isso aí na casa dos 2010, mais ou menos, 2010, talvez para 2011. Aí eu fui para o escritório, né? No outro dia eu fui para o escritório e eu cheguei lá e no Orkut tinha um tal de comunidades, né? Não sei se você lembra. Se você lembra também, provavelmente você já está cabeça branca. O Orkut tinha a tal das comunidades e eu procurei algumas comunidades que tivessem a ver com o nicho que eu trabalhava, que era música para evento e pensando em casamentos. Então eu comecei a perguntar, né, ir na barra de pesquisa de comunidade, perguntando assim, noivas em preparação, né? Eu coloquei um texto assim, por exemplo, e me veio aquele monte de comunidade, de pessoas que estavam unidas em uma comunidade para discutir os assuntos da preparação do casamento. Eu falei, meu Deus, olha só. Aí eu nichei, né? Noivas em preparação para o casamento em Belo Horizonte. E eu achei, gente, comunidades. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei ali dentro daquelas comunidades, eu comecei a fazer o anúncio do meu trabalho, mas não com cara de anúncio, né? Eu aprendi isso com o meu amigo, né? Cristiano Santos, famoso Kaká. Eu aprendi isso com ele. Você não pode dar uma cara de anúncio, você tem que dar cara que você está participando da conversa.
Você faz parte da conversa com eles ali. Então aí eu comecei a falar sobre a preparação para o casamento e o quanto era importante uma boa música, tanto na cerimônia quanto na recepção. Gente, incrível, incrível o quanto funcionou. Eu parei de pagar para fazer o anúncio na mídia tradicional, né? Não parei imediatamente, né? Mas eu parei de pagar o anúncio na mídia tradicional para fazer um anúncio pelo Orkut e de graça e com muito mais resultado. Incrível, muito mais resultado. Só que o Orkut estava morrendo. O Orkut estava morrendo. E pelo Orkut estar morrendo, né, eu já estava assim, sendo anunciado, tinha muita coisa sendo falada já sobre o Orkut acabar, e que o que estava surgindo agora era um tal de Facebook. Né, o que estava aparecendo era um tal de Facebook, ele é que ia dominar essa questão de mídia social. O que eu fiz? Imediatamente eu fiz uma conta no Facebook, né, abri uma conta no Facebook, aí procurei as comunidades no Facebook, não tinha as comunidades no Facebook. O que o Facebook sugeria pra gente era página de fãs. Então eu criei uma página de fãs lá dentro do Facebook e comecei fazendo a mesma coisa. Anunciar o meu serviço, colocar o meu serviço em evidência dentro do Facebook. Continuei, tanto com o Jornal Balcão quanto com o Orkut, mas eu fui criando, né, uma identidade também lá dentro do Facebook. Para resumir a história, né, um resumo de tanto tempo assim, né, mas o Facebook dominou, tomou conta, eu passei a ter autoridade dentro do Facebook no assunto música para eventos dentro do Facebook, a ponto de pessoas de outros estados, né, de outros estados mesmo, Rio de Janeiro, Bahia, pessoas do Tocantins, né, noivas de todos esses lugares, contratarem meus serviços pela autoridade que eu já tinha dentro do Facebook como um gestor de musical para casamentos. Então, assim, funcionou bem demais. E as barreiras também, aquelas barreiras que eu falei lá no início, de internet, de banda de internet, né, de acesso à internet, de disponibilidade de internet via smartphone, né, de você poder acessar tudo realmente pelo smartphone, não só texto, depois não só voz, depois também vídeo, uma multimídia também no smartphone, e depois redes sociais focadas em smartphone. Gente, ultra funcionou o meu trabalho. Muito, funcionou muito. Então aquele investimento que eu fazia lá no Jornal Balcão, se você quiser, você pode acreditar. Se você não quiser, você não precisa acreditar. Mas o mesmo investimento que eu fazia no Jornal Balcão por volta do ano de 2000 e pouco, né, 99, 2000, o mesmo investimento que eu fazia lá é basicamente o mesmo investimento que eu faço hoje, em termos de valores, é o mesmo investimento que eu faço hoje na mídia digital, na rede social. E não é proporcional, não. Né? Se você está pensando aí que é um investimento proporcional, não é um investimento proporcional, é um investimento real. O mesmo custo que eu tinha lá, eu tenho hoje, 2024, com resultados internacionais. Né? Eu aprendi a fazer o uso da mídia social, né, da rede social como mídia, tá certo? Eu aprendi, eu tive uma jornada de aprendizagem e eu acabei aprendendo a usar a rede social como uma mídia social. E para mim funcionou muito bem. Se funcionou muito bem para mim, vai funcionar muito bem para você também. Agora, eu preciso falar para você de alguns erros que a maioria das pessoas cometem e que talvez você também comete esses erros e fica assim muito duvidoso se funciona mesmo, será se é verdade, será se não é, mas você comete alguns erros
que, né, você pode cometer alguns erros, que esses erros vão comprometer a performance do seu uso da rede social, tá? Eu vou enumerar para você esses erros e vou te falar exatamente como solucionar os erros para você utilizar da melhor forma possível o poder da rede social como mídia social. Beleza, então. Então vamos lá. Erro número 1. Erro número 1. Não definir uma rede social preferencial. Não definir uma rede social na qual você vai dar preferência para construir o seu negócio com música a partir dela. Usar essa rede como mídia. Se você comete essa falha, se você comete esse erro, você vai perceber a médio e longo prazo de que os seus resultados não estão sendo bons o suficiente quanto poderiam ser. Se você pulveriza muito a sua atenção em torno de redes sociais diferentes, você acaba perdendo o poder de mídia, de fato, daquelas redes sociais. É certo que é o seguinte, você deve estar presente em todas. Sim, essa é uma dica, aliás, que é dada aí pelos maiores players, né, do marketing digital. Você deve estar presente em todas as redes sociais. Porém, o esforço que você precisa fazer para poder manter 4, 5 redes sociais ativas é muito difícil, é muito grande. Então, para artistas emergentes, é muito importante definir uma rede que você tenha um maior controle, que você perceba também que você consegue atingir bem o público que está ali naquela rede, porque dessa forma ela vai se tornar uma mídia para você, com certeza. Segundo erro que as pessoas cometem, que talvez você pode cometer também, misturar o que é pessoal com o que é negócio. Você tem uma rede social que você, ao mesmo tempo, fala que vai tocar na pizzaria fulana de tal, você posta foto com o seu cachorro, você posta foto com a sua tia, você coloca um vídeo reclamando da política, você faz lá o seu agradecimento, né, mostra você indo para a igreja, né, e quer dizer, mistura as coisas. As pessoas, elas precisam de ter um direcionamento, principalmente quando você enxerga a rede social como uma mídia, né, uma mídia digital. Quando você enxerga a rede social como mídia digital, você precisa nichar, você precisa ser direcionado. Não estou falando que em ocasiões, por exemplo, como aniversário da sua mãe, né, aniversário do seu casamento, né, em ocasiões assim, Natal, que você não possa fazer uma nota ali dentro do seu perfil ou da sua página, ou do seu canal de rede social, né, fazendo uma referência a respeito dessas coisas. Não é isso. É você não fazer o dia a dia ser um balaio de gato. Né? Você não pode fazer o dia a dia ser aquela mistura, aquele tanto de coisa em uma rede só. As pessoas acabam não entendendo, as pessoas vão acabar não compreendendo o que é, do que você fala, o que você faz de verdade. Você é um cantor, você é uma cantora, ou você é culinarista, ou você tem um pet shop, né? Qual é a sua? Então, misturar as coisas na mesma rede, né, e principalmente naquela que você quer usar como mídia, é um erro clássico que muita gente comete. Terceiro erro clássico, esse aí é o clássico dos clássicos, que pessoas cometem e que artistas emergentes não podem cometer, que é achar que o trabalho vai ser feito sozinho, pelo simples fato de você fazer uma postagem lá e você considerar, por exemplo, que aquela sua música é excelente, que aquela sua performance foi a melhor que você fez até hoje, então você colocou ela lá, postou e nunca mais fez nada. Esse é um erro clássico que as pessoas cometem. As redes sociais, elas funcionam por giro, elas funcionam por fluxo. Então,
Se você quer ter êxito nas suas redes sociais como mídia digital, você precisa gerar o fluxo para a rede social. Você precisa fazer um planejamento. De alguma forma, você precisa planejar para que você poste diariamente, para que você tenha conteúdos nas suas redes, né, nos seus canais. Você precisa ter conteúdos diários rodando, sendo subido coisas novas, assuntos novos. As redes sociais, elas não lidam bem com histórias antigas. Elas não lidam bem, nenhuma delas. Facebook, Instagram, TikTok, Quai, Snapchat, YouTube, todos precisam de novidade. Eles querem novidade. As próprias empresas trabalham para que os geradores de conteúdo sejam de fato geradores de conteúdo. Então, se você produz um conteúdo hoje e espera 30 dias para produzir outro, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar estático e nada vai acontecer de fato naquela rede social. Você precisa movimentar, você precisa fazer as coisas acontecerem. Até o WhatsApp é necessário você movimentar o WhatsApp em torno da sua carreira. O WhatsApp é a melhor mídia digital que existe, para falar a verdade. De todas que tem, o WhatsApp é a melhor. Mas o WhatsApp, ele funciona como uma ferramenta de expansão daquilo que você está postando, onde as pessoas vão acabar vendo de forma aleatória. Então, o WhatsApp, você mostra o seu trabalho de forma compulsória para as pessoas, né? Mas você tem que estar movimentando, tem que estar fazendo as coisas acontecerem para que tudo funcione e realmente dê certo aí na sua trajetória. E o quarto e último erro, porque o vídeo já está enorme demais, já podia ser 2 ou 3, mas eu vou acabar aqui o assunto falando desse quarto erro, que é sobre você não desenvolver uma política de monetizar a sua mídia, né? Você deixar de desenvolver uma política de pagar pela propaganda. Você contar apenas com o orgânico que fala, né? O orgânico, o que é? É quando você faz uma postagem e a mídia, né, a rede social, envia aquilo ali para um grupo de amigos e só. E olha só o que acontece. Quando você faz esse tipo de abordagem, né, uma abordagem orgânica, a tendência é de que o mesmo grupo de pessoas que viu a anterior, veja que o mesmo grupo também veja essa postagem nova. Você acaba, né, que as coisas vão evoluindo, né, gente? As coisas vão evoluindo e não é mais quando, como eu comentei com vocês, quando eu fiz o meu primeiro anúncio lá atrás, né, na rede social. As coisas evoluíram, né? As máquinas andaram, os algoritmos mudaram de forma de funcionar. Então, acontece isso, você contou com a divulgação orgânica, a tendência dele, aquelas pessoas que curtiram, por exemplo, a próxima postagem serão aquelas mesmas pessoas que vão ver. Você fica fechado, fica cercado numa limitação. Agora, quando você desenvolve a habilidade e a consciência de que você pode investir no anúncio, você investir dinheiro, realmente, pagar para que a rede social faça a expansão do seu conteúdo, que ainda continua valendo, né? Aquilo que o meu amigo me falou lá atrás continua valendo. Você não deve colocar conteúdo como se você estivesse vendendo. Você deve fazer conteúdos como se você estivesse interagindo com as pessoas, para que elas saibam do que você faz, para que o próprio interesse delas te procurem para comprar de você aquilo que eventualmente você está vendendo. Você pode estar vendendo uma aula de música, você pode estar vendendo uma música, um show ao vivo, numa festa particular, você pode estar vendendo uma composição, você pode estar vendendo uma produção gravada e você quer que muitas pessoas te vejam, te ouçam no Spotify, por exemplo, né? Tem muitas coisas que a gente pode estar vendendo, mas você não vai como se quisesse vender de cara.
mas você produz conteúdo para que as pessoas possam, então, ter acesso. E você paga para aquela rede social ser mídia para você. E você pode pagar pouquinho, você pode fazer um planejamento que não precisa ser exorbitante. Você faz um planejamento, algo que caiba no seu bolso, mas também, eu preciso ser aqui, antes de encerrar o vídeo, eu preciso falar a verdade. Tem gente que quer pagar, por exemplo, o Facebook Ads, achando que pode, que vai estar dando uma gorjeta para o flanelinha na rua, do estacionamento. Eles não vão aceitar isso. Né? Você precisa ter uma consciência de que marketing é algo que custa, é algo que deve estar no planejamento do seu negócio. Né? E eu vou pagar, eu vou vender, eu vou ter o retorno. Olha, é um jogo, né? É uma aposta que você está fazendo. E deve fazer realmente, porque geralmente funciona. Geralmente funciona. Tá ok? Gente, eu vou encerrar. Até peço desculpa pelo tamanho que esse vídeo ficou, mas eu precisava contar a história, precisava falar do poder aí das coisas, e eu vou fazer um vídeo na sequência, né, um próximo vídeo na sequência, falando sobre um assunto mais ou menos parecido, que tenha mais relação com como utilizar melhor, né, a rede social como mídia. Vou falar mais sobre esse tema e espero que você possa me acompanhar lá também, viu? Forte abraço, muito obrigado, até o próximo.